Shalom aos irmãos, aqui é Fábio Brito, Moreira da congregação Binei Beit Efraim. Falarei hoje sobre um tema muito importante, que hoje as pessoas estão tendo a consciência de falar sobre esse tema. Muitas pessoas negavam, diziam que não tinha importância, mas hoje esse tema, ele veio aí com uma força muito grande, está sendo alvo aí de muitos debates, né, entre os pesquisadores e entre aquelas pessoas que não têm acesso a esse material. Esse tema justamente é sobre o nome sagrado. Vou aqui fazer um breve comentário, como na sua Bíblia hoje, e o porquê está alguns nomes e termos, porque algumas nem nomes têm, tem um termo lá, né? Como é que esse termo ou esses nomes foram parar aí, se não são os verdadeiros, né? O verdadeiro nome do Criador, para ser exato. Vamos começar pela forma Senhor, que é a forma mais comum que encontramos em nossa Bíblia na língua portuguesa. Senhor, grafado com letras maiúsculas. Vale lembrar que eu quero dizer ao leitor, né, ao ouvinte, quero dizer ao melhor ouvinte, que a sua Bíblia, a sua escritura é uma tradução, né? Porque muitas pessoas se apegam com isso. Não, mas na minha Bíblia está escrito assim. Lembre-se que sua Bíblia é uma tradução, não é original. É uma cópia, é uma mera cópia que já vem de cópia da cópia da cópia da cópia. Do hebraico veio para o grego, do grego para o latim, do latim para o português e assim por diante, né? Fora as edições que vem vindo revisada, corrigida, corrigida e revisada e por aí adiante. Então é uma cópia da cópia da cópia. Então as pessoas muitas vezes se espantam, né, e se admiram. Não, mas na minha Bíblia está escrito assim. Sua Bíblia que você tem em mãos é uma tradução. Infelizmente, foi muito manipulada. Depois vai ser tema para outro vídeo. Vamos agora falar sobre o nome sagrado. Por que, More Brito, existe, da minha tradução em português, o termo Senhor? Vamos lá. Os judeus, né, os Yahudim, né, na forma original, não judeu, mas Yahudim, né, eles começaram a tratar essa questão do nome, né, como se fosse um nome inefável, né? Até eles chamam assim, não, o nome é inefável, né? O inafabilismo, não, isso não tem nada a ver. Aí eles, com um pretexto, porque eles pegam lá um mandamento que diz, não falarás o nome de Yahweh Elohim em vão, porque ele não terá por inocente aquele que falar o seu nome em vão ou vaziamente, né? Do verbo aí, da raiz aí, lachave, né? Vaziamente. Então, vamos lá. Então, não é para dizer o nome, né? O Criador está querendo dizer com isso o seguinte, que não é para deixar de pronunciar o seu nome, é para apenas você fazer o uso correto, usar ele corretamente, ou seja, não colocar ele em piadas. A gente vê que hoje tem até aí um canal de piada gospel, né? Então não está colocando ele em piadas, em más conversações, em lugares que inapropriados, entendeu? A pessoa pega um cromo, né, chamado cromo, aquele que dão em final de ano, aí bota ali um versículo bíblico, aí tá lá o nome sagrado, aí chega na porta de um banheiro, de um bar, bota. Tuf. Então ele não quer isso. Ele não quer isso. Tanto é que lá no Terrilim, Salmo 91:14, ele é bem claro. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Tá aí. Tá aí, bem claro. O próprio Criador falando. Em Terrilim, Salmo 91:14. Então, como foi parar, pessoal, o termo Senhor? Então, os judeus, com esse pretexto,
começaram a não falar o nome. No tempo do Mashiach, no tempo do nosso Messias, o nome já era proibido, só era falado uma vez no ano pelo sacerdote no dia de Yom Kippur. Vamos lá. Então, quando aparecia o nome sagrado, que é composto por 4 letras hebraicas, Yod, Re, Vav e Re, eles colocavam em cima o termo Adonai, que significa meu Senhor. Adon, Senhor. Adonai significa meu Senhor. E também eles colocavam em cima, né, a pronúncia, o termo Hashem, que significa o nome. Justamente eles usavam esses artifícios, né, botando lá, substituindo, colocando Adonai e Hashem, para justamente não pronunciar o nome do Criador. É por isso que agora você está sabendo porque na sua tradução, em vez de ter lá o nome sagrado, né, composto pelas 4 letras hebraicas Yod, Rei, Vav, Re, que transliterando essas letras para o português fica YHWH, no lugar do nome, lá existe agora o termo Senhor, porque justamente vem do termo Adonai, que os judeus usaram, alguns judeus usavam para não pronunciar o nome do Criador, ou seja, para omitir o nome do Criador. Agora você já sabe o motivo. E Hashem? Hashem significa o nome, né? Ra, o artigo, Shem, nome, o nome. Então, eles pronunciavam Hashem também, até hoje. Em algumas músicas vocês judaicas, vocês ouvirão esse termo, né? Hashem, justamente para não pronunciar o nome do Criador. Ao passar do tempo, foi inventado os pontos massoréticos. O que são os pontos massoréticos? Os pontos massoréticos são pontos e traços colocados em cima, no meio e embaixo das letras, para vocalizar som de vogais, porque o hebraico, as vogais do hebraico, elas não aparecem, né? O hebraico antigo, o hebraico mesmo moderno, sem ponto, né? As vogais, elas já são inseridas nas letras. Não é que o hebraico não tenha vogal, porque muitas pessoas dizem, não, o hebraico não tem vogal. Oi, como é que se pronuncia Davi? Como é que se pronuncia as vogais? Tem sim. Agora, as vogais, elas já estão ali inseridas nas letras. Ou seja, existem regras, normas. Então, ali você sabe quando ali uma vogal daquela vai puxar alguma letra. Entendeu agora? E com esses pontos, né, a vogal ela já fica já ali explícita, ou seja, é muito mais fácil, né? Então, os pontos massoréticos, né, criados pelos massoretas, né, minha palavra massorá, eles facilitam muito a gente que não somos nativos para o aprendizado do hebraico. É muito mais fácil aprender com ponto massorético. E o ponto massorético, existe aí também uma falsa informação que o ponto massorético ele foi criado porque os judeus estavam perdendo aí a sua língua. Isso aí é uma grande mentira, porque está aí os rolos do Mar Morto, né? A prova tão grande, o rolo do Mar Morto e vários outros pergaminhos, tabletes de argilas escritos no hebraico antigo. E hoje tem aí, se você for em Israel hoje, você vai ver que a maioria das placas não tem pontos massoréticos. Você for em Israel hoje, a grande 90% das placas ou mais, nos comércios, na parada de ônibus, né, jornais, revistas, mais de 90% não tem ponto massorético. Ponto massorético foi criado para aqueles israelitas, aqueles judeus que viviam na dispersão, que já tinham perdido a essência de sua língua, que já estavam morando em outros países, já não conhecia mais a sua língua. Então esse ponto ajudava o aprendizado dessas pessoas do hebraico, aquelas pessoas que estavam fazendo o retorno às raízes hebraicas. E também nos ajudou, nós que não somos nativos,
nos ajuda muito os pontos massoréticos, mas também, aí sim, agora, o ponto massorético, ele é uma faca de dois gumes. Por quê? Ele facilita em muito o aprendizado, mas também ele pode ser usado para manipular palavras. Como assim? Em vez de eu colocar um A, eu posso colocar um E, posso colocar um I, posso colocar um O. Então agora podemos manipular palavras. Foi o que aconteceu. Vocês agora vão saber por que o termo aparece também o nome Jeová em algumas versões. Quando foi inventado aí, quando chegou, surgiu por volta do terceiro, quarto século, a questão dos pontos massoréticos, aí agora veio agora aquela questão, não, agora a gente pode o que agora? Interpolar as vogais. Então interpolaram as vogais de Adonai com o tetagrama, formando a pronúncia Yehová ou Yehoa. Esse nome é um falso nome, um nome interpolado, ou seja, as vogais de Adonai com o nome do Criador. Interpolaram, formando a pronúncia Yehová ou Yehoa. Ao passar do tempo, com o surgimento da letra J, né, esse nome Yehová foi aportuguesado, né, para o nome Jeová. Agora você está sabendo por que em algumas versões vem o nome Jeová. Vamos agora para Hashem. Interpolaram as vogais de Hashem com o tetagrama, formando a pronúncia chamada forma longa Yahweh. Infelizmente, começaram a pronunciar esse nome errado. Começaram a pronunciar esse nome como Iavé. Ou, tempos depois, acrescentando o J, Javé. Se você pegar a Bíblia, a tradução, né, da Bíblia de Jerusalém, você tem lá o termo Yahweh, que infelizmente as pessoas leem como Iavé. Por quê? Porque elas pegam aquele H, dá como mudo, né? Pega o W, dá como V, né? E pronunciam, infelizmente, como Iavé. E algumas pessoas, posteriormente, pronunciam já da forma com um J, Javé. Errado. Lembre-se que isso é uma transliteração inglesa de um nome hebraico. Então, o rei, quando ele vem ali no começo ou no meio das palavras, ele tem um som de R, duplo R, como em carro. E o W, ele varia como U-O-O, que nesse caso é a letra vogal U. Então, a pronúncia é Yahweh, ou seja, chamada forma longa, ou seja, ela tem uma letra a mais, que é para disfarçar a pronúncia do nome. Se você tirar essa letra E, você vai ter a pronúncia do nome do pai certinho. Ok? No próximo vídeo falarei mais, vou trazer a segunda parte desse vídeo, falando de outros nomes, né, de outras interpolações e trazendo o verdadeiro nome, ok? Shalom!